Fala pessoal, tudo bom com vocês? Estamos passando aqui novamente para falar sobre a situação do trânsito. E agora, especificamente, vamos fazer uma abordagem sobre a situação do trânsito no nosso município de Ipatinga. Tivemos uma audiência pública semana passada, no dia 23, para tratar sobre o assunto, sobre as estatísticas de trânsito no nosso município e sobre as possíveis interferências, possíveis atitudes para que a gente consiga reduzir esses índices e a situação do trânsito na nossa cidade. Bom, o problema do trânsito no nosso município de Ipatinga, ele não é um problema apenas da cidade de Ipatinga. Ele extrapola as fronteiras do município, extrapola as fronteiras do estado e é um problema mundial. Um problema nacional também, né? Um problema do Brasil como um todo. Mas nós vamos fazer algumas abordagens trazendo a atenção para o trânsito do nosso município. Nós temos percebido que a densidade de automóveis, de pessoas, tem aumentado muito. E isso potencializa os riscos e, de certa forma, traz um problema social. O município de Ipatinga é um município, assim, nem tão velho, né? 1964 foi a emancipação da cidade, e quando a gente vai falar sobre trânsito, a gente pode dizer aí que a situação do município, né, a popularização do município começou aí a partir de 1900, porque a gente tem aí a estrada ferroviária, né, a linha férrea, que foi construída aí em 1902, que é a estrada de ferro Minas Vitória, que está aqui do nosso lado. Bom, a partir daí a gente teve aí a chegada de algumas pessoas ao município e a partir de 1950, com a chegada da Usiminas, né, e o início da construção da Usiminas, a gente teve a situação da formação da cidade de uma forma mais acelerada. Nessa época, a gente tinha já algumas casas ali no centro, né, próximo à estação ferroviária, a estação Memória, de Ipatinga, e ali a gente, segundo relatos, a gente tinha em torno de 60 casas e 300 pessoas, mais ou menos aí em 1960. A partir da Usiminas é que a gente teve essa situação da vinda de pessoas para a cidade, a procura de emprego, melhoria de vida. Na parte urbanística, assim que a Usiminas veio, ela iniciou a construção dos bairros, que são as vilas operárias. Então a gente tem aí, a partir de 1960, a construção dos bairros Castelo, Cariru, Bela Vista, Vila Ipanema, depois bairro Ideal, que são bairros para atender aos funcionários da Usiminas, que são a Vila Operária. Paralelo a isso, a gente teve também a parte da cidade que não teve relação com os bairros construídos pela Usiminas, que são os bairros Betânia, Limoeiro, Esperança, Bom Jardim. Então a gente tem uma parte da cidade que era para atender a atividade industrial, que foi construída com esse propósito, mas a cidade teve uma evolução a partir disso com o desenvolvimento desses outros bairros. A partir de 1970, nós tivemos aqui também atividades comerciais e a cidade foi se evoluindo e foi acontecendo o quê? O aumento populacional. A partir de 1950, nós tivemos também a popularização dos automóveis. Então o automóvel começou a aumentar na sociedade e isso trouxe um problema
geral para a sociedade e para as cidades, e no caso de Patinga especificamente também trouxe esse problema. A partir de 1980, 1990, com esse aumento populacional significativo e com a popularização do automóvel, nós tivemos nas nossas vias que administrar os veículos em alta velocidade considerando a velocidade que até então a sociedade estava acostumada, que era a velocidade de 10 km por hora. Mas a partir do automóvel, a gente teve velocidades de 60 km por hora, 80 km por hora, 100 km por hora. Aqui no município de Patinga, por exemplo, a gente tem aqui a rodovia, né, A381, onde os veículos se deslocam com velocidade de 80 km por hora, 100 km por hora. E o aumento populacional, as pessoas têm que se conviverem nesse mesmo espaço onde os veículos estão se deslocando em alta velocidade. E o corpo humano, ele é frágil. Então, se a gente tiver uma situação de contato, de conflito entre um corpo em alta velocidade e o corpo humano totalmente frágil, a gente vai ter uma situação desastrosa. Por quê? Um corpo em alta velocidade, como já dito aí em outros vídeos, se você quiser saber mais, você pode procurar a nossa playlist no canal, Física no Trânsito, você vai entender essa questão física da situação do sinistro do trânsito. Mas um corpo em alta velocidade, ele possui uma energia cinética. A energia, ela não pode ser nem criada e nem destruída, ela é apenas transformada. Então, num contato de um corpo em alta velocidade, com uma grande quantidade de energia cinética, com um corpo frágil, a gente tem a transformação de energia. E grande parte dessa energia causa a deformação do corpo. Aí a gente tem a situação dos acidentes, da destruição, das mortes e dessa situação que prejudica, que traz um impacto social. O problema do trânsito hoje, ele se tornou um problema social e, além de um problema social, um problema de saúde pública. É só pensar nos nossos leitos de emergência dos hospitais estarem ocupados aí por pessoas que foram vítimas de acidentes de trânsito, além das pessoas que ficam sequeladas, enfim. Então a cidade de Patinga, ela teve o seu desenvolvimento, o seu aumento populacional a partir aí de 1970, 1980. A gente teve a construção de vias para acessar principalmente esses bairros, né, que foram criados fora do planejamento dos bairros que foram criados pela Usiminas. Nós tivemos o projeto e a criação de vias que foram suficientes para absorver o trânsito nessa época. Mas a gente percebe que a cidade tem desenvolvido e tem aumentado a população da cidade devido a pessoas que vêm trabalhar nas indústrias da região, enfim, e isso tem causado transtorno, né, para a nossa sociedade. Então, a gente vai abordar algumas questões, né, fazer alguns levantamentos para a gente tentar discutir o assunto, discutir o tema. Então, o problema do trânsito, ele é complexo, né? Ele é devido a essa situação física de corpos em alta velocidade se deslocando no meio de pedestres, ciclistas e as pessoas como um todo, a sociedade muito densa, e isso é um problema que a gente tem que enfrentar, né? As nossas vias foram criadas, foram desenvolvidas num período em que a gente não tinha essa densidade, e hoje a gente tem que pensar em alternativas para absorver, por exemplo, o trânsito de ciclistas, os pedestres, com o objetivo de salvar vidas, que é o nosso objetivo principal, tornar o trânsito mais seguro para todos nós. E o trânsito mais seguro, ele reflete diretamente na qualidade de vida da nossa sociedade. Então nós vamos abordar nos próximos episódios aí, né, ações
interferências que podem ser feitas para melhorar o trânsito da nossa região. Forte abraço a todos, valeu!